Gravando. Olá, minhas crianças lindas, maravilhosas. Olha quem está comigo, olha quem está comigo. É ele, é ele, Meu ele. Deus. Está de novo comigo. Por que eu faço isso? Isso é saudades, meus amores. Eu quero deixar registrado que vocês não sabem que nesse momento nós estamos no feriado gravando uma aula. Isso quer dizer que eu estou num feriado com o Gabiru. Saudades, Se entendeu? É isso isso, não é meus amores. desesperador, eu não sei mais o que é. Meus 2020, amores. Gente 2020 não é linda, é para o amadores. seguinte, nós vamos dar continuidade à aula de bioquímica, certo? Na primeira aula, eu e esse pequeno grande homem, olha essa cabeça, gente, não cabe aqui, não cabe. Olha só, Ai, Senhor. aminoácidos e proteínas. Hoje a gente vai falar de lipídios, gordura, coisa que eu não entendo porque eu sou forte. Pança. Entenderam, meus amores? É isso que a gente vai falar hoje. Então, eu vou pôr para apresentar a minha telinha aqui e a gente vai falar do quê? Do quê? Lipídios, Que eu meus fiz, amores, meu coisa Deus. linda. Que Então, eu vamos fiz. lá. Apresentar tela aqui, minhas crianças maravilhosas. E nós vamos falar disso, lipídios ou gorduras. Isso está em qual aula? Está na aula 28 e 29 da apostila 4, frente 4, crianças lindas. Como é muita coisa para falar, lá na aula tá lipídios e carboidratos. Hoje, nessa aula, o objetivo dela é nós entendermos o que são lipídios, gorduras e assim por diante. E eu chamei ele, gente, ele. Então vamos lá. E olha esse primeiro slide, que coisa maravilhosa. Ele escreveu o professor Gabriel. Eu não sei quem é, Eu preciso parar de respeitar as pessoas. Olha Porque ele só. não é uma pessoa. E eu achei bonito, Gabriel Micheletti, ainda pôs meu sobrenome, tá vendo? Para você, meu amor, para você, meu lindo, minha linda, é Gabiru, tá? Porque, né, Gabriel, quem é Gabriel? Ninguém me chama assim, nem Se os mamãe. alunos saírem da aula nesse momento, isso é bem compreensível. Vamos lá, meus amores, nem mamãe chama Gabriel de Gabriel, é Gabiruzinho, é de Gabi, né? Mas vamos aceitar, vamos aceitar. Bom, vamos lá, minhas crianças maravilhosas. Primeira coisa, eu posso escrever lipídios ou lipídeos, né? Olha só que coisa maluca aqui. Isso vem do grego, gente. Isso vem do grego e significa gordura, gordura. Gente linda, é o seguinte. Esse grupo, né, dos lipídios, eles incluem óleos, gorduras, fosfolipídios, ceras e esteroides. Certo? Você fala, certo. Esteroides, não asteroides, é bom lembrar. Muito bom, mas o pessoal não confunde, né? Esteroide. Imagina, nunca escreveram na minha prova asteroide. Ô, louco! Meu Imagina. Deus. Bom, o que acontece, né, gente? Os óleos e as gorduras, né, eles são as principais formas de armazenamento de energia, né? Sim, você fala assim, nós entendemos isso, o menino Michel já explicou isso pra gente, tá? E esses óleos e gorduras, eles são sintetizados a partir de ácidos graxos e glicerol. Então, o que a gente vai fazer? Na primeira parte da aula, eu vou falar de ácido graxo, eu vou falar de gordura, eu vou falar de óleo, que é a parte que a química estuda com mais afinco, né? Porque químico, né, estuda bioquímica, mas estuda de uma maneira um pouco superficial. E aí a parte mais interessante dos fosfolipídios, dos esteroides, né? Eu deixo para menino Michel mostrar todo esse conhecimento acumulado, né, gente? Então, nós vamos lá. Então agora, eu, menino Gabi, vou começar a explicar para vocês o que são ácidos graxos, né? Porque se você entende que óleos e gorduras são fabricados, são sintetizados, são produzidos a partir de ácidos graxos, né? E glicerol, você tem que entender o que é um ácido graxo. Isso é a parte mais Master Blaster Advanced Plus mais 3 O. Ai, meu Deus. Vamos lá, animação, eu quero felicidade. Então vamos embora, gente. O que é um Tá ácido conseguindo o graxo? contrário. Oi? Tá conseguindo o contrário de felicidade. Vamos lá. Ácido graxo, gente. Ácido graxo é um ácido carboxílico, para começar.
O que é ácido carboxílico? Que tem a carboxila na ponta, C-O-H. Só que, para ser considerado graxo, normalmente se considera com 10 ou mais carbonos. Então, trocando em miúdos, né, falando de forma genérica, ácido graxo é um ácido carboxílico comprido. É um ácido carboxílico que tem cadeia longa. É um ácido que vai ter cadeia longa. Quando você trabalha com ácido graxo, né, você trabalha com os monoinsaturados, que só tem uma ligação dupla entre carbonos, os saturados, que só tem ligações covalentes simples entre carbonos. E é importante você entender que quando a gente fala em saturado e insaturado, a gente está falando de ligação química covalente entre between carbonos. Entenderam? Entendeu? Vocês curtiram essa interdisciplinaridade, Eu ia gente? falar, putz, Grila, que interdisciplinaridade é essa? Entendeu? Então, eu tenho os Posso trocar com o Pissé? Posso trocar com o Pissé? O Pissé vem no meu lugar? Posso? Não, fique. A próxima aula nós chamaremos ele, então, para fazer essa coisa louca, essa interdisciplinaridade. Então, nós temos aqui os monoinsaturados, os saturados e os poliinsaturados, né? Que são aqueles que têm duas ou mais ligações duplinhas. Aonde, gente? Aonde? Vamos lá de novo. Ó, vou até pôr minha canetinha aqui, ó. Between carbonos. Ai. Então vamos aqui. A ideia de um ácido graxo é essa. A fórmula geral vai ser essa, moçada. CnH2n mais 1 COOH. Esse COOH é a carboxila, né? É a carboxila. Então, vamos pegar alguns exemplos. Pela nomenclatura da IUPAC, você começa a contar do carbono da carboxila, não é verdade? Então fica assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse ácido tem 16 carbonos, não tem? Tá. A fórmula geral dele fica como? Ó, C15, porque eu estou contando aqui, ó. Aqui eu tenho 15 carbonos, certo? H31, C, ó, mais um carbono aqui agora, tá vendo? COOH, que é a carboxila. Nesse caso, esse ácido, né, nós vamos chamar ele, né, o nome usual dele vai ser o ácido palmítico. Vamos dar mais um exemplo. Repare, ó, veja bem, isso é uma coisa importante, ele obedece àquela fórmula geral. Qual que é a fórmula geral? CnH2n mais 1 COOH. Tá vendo? Ó, conta comigo. Ó. C15, H 2 vezes 15 mais 1 COOH. Viram? 2 vezes 15. Faz a conta, Michel. Te dou essa oportunidade. Brilha. 2 vezes 15. Ah, não consigo. 30 mais 1, 31. Gente, calma, normal, tá? Então, 31. Tá vendo? Ó, 31 aqui. Isso é a fórmula geral. Toda vez que você tiver um ácido graxo saturado, ele segue essa fórmula geral. Prestaram atenção no que eu falei? Ácido graxo saturado. E se for insaturado? Calma, pequeno gafanhoto. Nós vamos chegar lá. Vamos dar mais um exemplo. Eu pego aqui esse ácido graxo. Vocês estão vendo que ele tem 18 carbonos. Qual seria a fórmula geral dele? C17. H35, COOH, tá vendo? Olha só, o nome desse seria o ácido esteárico. E uma coisa interessante vocês verem. Eu estou apresentando aqui dois ácidos graxos. Esses ácidos, eles não têm insaturações, tá vendo? Vocês estão vendo isso? Se eles não têm insaturações, vocês estão vendo que a cadeia dele é uma cadeia mais linear, é uma cadeia aqui que não faz curvas, é uma cadeia mais linear. Vocês estão vendo isso? Isso vai ser importante depois, na hora que eu e menino Michel for explicar óleos e gorduras. Então, reparem que os ácidos graxos saturados, repare isso, as cadeias são mais lineares. Agora, vamos pegar um ácido graxo aqui, insaturado. Olha só, ele tem 18 carboninhos também. Veja bem, a fórmula geral ficou como? Ó, C17, H33, COOH. Já não seguiu aquela fórmula que eu coloquei. Não seguiu essa fórmula aqui. Por que será que não seguiu essa fórmula? Por que não seguiu isso? Por causa da dupla ligação.
Perfeito, por causa da dupla ligação. E olha mais uma coisa, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Então você está vendo ó, que não está seguindo, tá? Não está seguindo. Porque ó, 17 vezes 2 é 34, mais 1, 35. Se você voltar o slide, você vê que no ácido esteárico dava o 35, ó, 18 carbonos, C17, ó, CN, H2N mais 1, COOH. Aqui está seguindo, ó. 17 vezes 2, 34, mais 1, 35. Agora, quando eu pego a cadeia carbônica com uma dupla ali, você vê que não segue. E a gente vai entender isso. E olhem só, 33 hidrogênios. Olhem bem. Outra coisa que é interessante você entender. Quando você tem a dupla, veja bem, essa parte me arrepia, isso aqui me deixa maravilhado. Olha só, a cadeia ficou retinha igual estava antes? Não, a cadeia veio e fez uma curva. Então, sempre que eu tenho uma insaturação, a cadeia fica mais curva. Isso vai mostrar o porquê tem óleos e gorduras. Fala aí, Michel. Puxa o freio, a gente fala, dá uma puxadinha agora, que nem quando você puxa o cavalo para o lado que você quer que ele vire. Opa, você puxou, você encurtou. Então a gente fala na biologia que deu encurtada na molécula, por isso que ela ficou curvadinha. Justamente. Então a curva ali está mostrando por que tem essa curva. Por que ela ficou assim? Por causa da dupla ligação, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Agora, olha só. Esse é o ácido oleico, né? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Agora eu tenho uma cadeia carbônica com duas duplas. Olha que da hora. A cadeia está mais torta ainda, tá vendo que ela está mais torta ainda? E se você... Olha, isso aqui me arrepia, ó. Se você contar a quantidade de carbono, tem 18. Tá, tem 18. Então, tem esse carbono aqui. Daqui para cá, C17. Tá, só que agora quantos Hs eu vou ter? Quantos? Eu tenho duas duplas. Então, preste atenção. Vai seguir aquela fórmula geral que eu falei? CN, H2N mais 1, COOH. Você fala, não, já não seguiu na outra, tinha uma dupla. Quando tem duas duplas, não vai seguir. Tá certinho, não vai seguir. Se você pegar a fórmula molecular desse, ó, C17, H31, COOH. Então, o que você tem que entender por hora? Quando você tem um ácido graxo sem ligação dupla, ou seja, sem insaturação, a cadeia é linear, a cadeia mais reta possível. Quando ela tem duplas ligações, ela faz uma curvinha. É igual o Michel falou, igual você puxa o freio do cavalo ali assim, então você dá aquela curvada, vocês entenderam? E outra coisa. Quando você tem duplas ligações, não segue aquela fórmula lá. Por quê? Veja bem, isso daqui é muito Master Blaster Advanced Plus importante. Quando você tem um ácido graxo saturado, ele segue aquela fórmula. Isso já foi pedido em vestibular. Quando você tem uma insaturação, você tem 2 hidrogênios a menos. Para explicar isso mais fácil, foi até o Michel, antes da aula, ele falou assim, Gabi, dá uma desenhada para deixar tudo mais explícito para as crianças. Eu falei, beleza, imagina o ácido graxo. Crianças. Eu trato Essa eu não falei crianças. Entendeu? Vamos lá, ó. Olha só. Se você tem... Estou pegando aqui só um pedacinho do ácido graxo, só para vocês entenderem, tá? Quando você só tem ligações covalentes simples entre os carbonos, o carbono é tetravalente, certo? Agora, quando surge uma dupla ligação entre os carbonos, eu não vou falar entre, peraí, ó, segura. Não. Entre os carbonos, o que acontece? Eu tenho 2 hidrogênios a menos. Vocês estão vendo por que de 35 foi para 33? Já aconteceu de vestibular dar esta fórmula e dar esta e perguntar assim, o ácido oleico, ele possui quantas insaturações? Já foi perguntado. Aí você viu, ó, de 35 hidrogênios foi para 33, tem 2 hidrogênios a menos. Ou seja, tem uma insaturação. Entenderam o pulo do gato? Então, para cada dupla que surge, eu tenho 2 hidrogênios a menos. Sempre assim. Isso é importante, porque isso já apareceu em primeiras fases. Olha só, se eu pegar o ácido linoleico, olha só a fórmula dele. Ele tem o quê? Ele tem 2 duplas. Se você pegar do esteárico pro linoleico, quantos hidrogênios a menos eu tenho? Eu tenho 4 Hs a menos, ou seja, se eu tenho 4 Hs a menos, é porque eu tenho 2 duplas. E eu posso voltar, gente, ó, eu volto o slide, ó, ácido linoleico, ó,
duas duplas, tá vendo? Ó, C17H31, COOH. Se você for no ácido aqui, olha só, vamos voltar aqui, eu gosto de mostrar tudo isso, ó. Se eu for para o ácido oleico, ó, eu só tenho uma dupla, ó, C17H33COOH, tá vendo? Agora, se eu for para o ácido, preste atenção, ó, isso é importantíssimo. Se eu for para o ácido esteárico, C17H35, tem dupla aqui? Não, ele segue a fórmula geral. Então, para cada insaturação que aparece, eu tenho 2 hidrogênios a menos. Eu tenho 2 hidrogênios a menos. E isso daqui é importante você entender. Fale, Michel. Dá aquela lembrada na galera, que o pessoal, naquela ansiedade, chega aqui e fala: ah, eu vou ter que guardar qual é a fórmula do esteárico, do oleico, do oleico. Não. Isso o exercício te dá. O que você tem que saber é o conceito de saturação e insaturação e essa lógica da redução da quantidade de hidrogênios a cada dupla ligação que tiver. Então é importante o conceito e não o simples decoreba. E quando eu falo de fosfolipídio lá na frente, a galera fala: ah, eu tenho que decorar a fórmula do fosfolipídio. Não, nem a pau. Imagina, de modo algum. Mas você tem que entender as propriedades do fosfolipídio para saber por que ele está formando a membrana. Então a gente precisa do conceito e não do simples decoreba. Senão o pessoal fica insano nessas horas. Justamente, eu ia falar isso aqui. Então, você tem que lembrar, a única coisa que eu peço aí para decorar é a fórmula geral, que é CN, H2N mais 1, COOH. Beleza. Entendeu essa fórmula geral aqui? Aí você aplica o conceito, igual o Michel tá falando. Porque, moçada, eu vou ser muito honesto com vocês. Não dá para você decorar. Eu tô dando aqui 3 ácidos graxos, mas quantos que existem? Pô, existe uma infinidade, entendeu? Não dá para você sair decorando. Então, pelo amor de Deus, pega esse conselho que o Michel falou e guarde no fundo do coração de vocês, beleza? Não, guarda no fundo do estômago, que é mais profundo que o fundo do coração. Justamente. Foi péssima essa, hein? Bom, quem tá falando que a minha é péssima? Olha só, que maravilha. Bom, falando em tudo isso, eu não poderia deixar de falar dos ácidos graxos essenciais. Por quê? Toda hora você liga a TV, tem alguém vendendo um ômega 3, um ômega 6, né? Falando dos ácidos. Vai fazer o seu cabelo crescer, vai fazer sua musculatura crescer, vai melhorar a sua beleza. Pô, eu já tomei um monte achando que eu ia crescer e não adiantou nada. Não precisava ter confessado isso, porque se você tivesse me ligado, eu tinha falado que você não ia crescer. Judiação. Você não lembra do nosso tempo leite com ômega 3, que era o must, que era mais caro? Não, eu sou mais novo, na minha época já não tinha mais isso. Mentira, né? Você colecionava o bichinho da Parmalat nos anos 90, quando eu te dei aula. Confessa. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Ácidos graxos essenciais. Moçada, você vê que nos ácidos graxos essenciais aparece ômega 3, ômega 6. Esses números que aparecem nesses ômega 6, ômega 3, ele não segue a nomenclatura da IUPAC, tá? Isso é uma coisa que eu deixo claro para vocês. Ah, vai ser perguntado isso em vestibular? Não, nunca foi. Mas por que eu estou falando disso? Porque às vezes você vai estudar, ou depois você vai fazer uma biologia, uma química, uma medicina, alguma graduação que tenha isso, né? E aí você fica achando que esse 3, esse 6 que aparece nos ácidos graxos essenciais, segue a nomenclatura da IUPAC, não segue. Mas por quê? Oi? E não segue, é isso que deixa a gente doido. Justamente, porque se fosse seguir a nomenclatura da IUPAC, você começaria a numerar daqui, mas você não começa. Então, quando você tem os famosos ácidos graxos essenciais, né, é mais uma curiosidade isso, tá? Você começa a numerar do carbono oposto à carboxila. Então, a carboxila está aqui, eu começo a numerar daqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por isso, ômega 3, porque a primeira dupla está aqui no carbono 3, no carbono oposto. Então, o carbono 1 vai ser o carbono oposto. Isso é nomenclatura da IUPAC? Não. Então, ácidos graxos essenciais não seguem as regras da IUPAC, tá? Então, fica até difícil. Por isso que não se pede muito nomenclatura de ácido graxo, né? Em vestibular, tão pouco se pede nomenclatura de ácido graxo essencial. Então, por exemplo, o ômega 6, né? Por que ômega 6? Porque a primeira dupla está no carbono 6, se você começar a contar do carbono oposto à carboxila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Beleza? E aí tem a importância dos ácidos graxos, que aí eu deixo para o mestre dos mestres falar. Michel, qual a importância dos ácidos graxos essenciais? Galera, vocês têm que pensar
que o metabolismo é uma linha de montagem, uma linha de produção. Algumas vezes linear, outras vezes não. Mas tudo bem. São reações entre compostos. Então a gente precisa de matéria-prima. Do mesmo jeito que lá na siderúrgica, você pega o minério de ferro, transforma, purifica em ferro-gusa, para depois fabricar o aço, que é uma liga. Você vai pegar agora moléculas que nós, heterótrofos, obtemos na alimentação, ou um autótrofo consegue sintetizar, como esses ácidos graxos, e eles são essenciais porque são usados como matéria-prima para a formação de moléculas, e sem elas o corpo não funciona. Então nós temos diversos hormônios, diversos lipídios, como os fosfolipídios, que vêm desses compostos. Então os ômegas, ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 ou ômega 6, que não são os únicos que tem na natureza, esses são muito frequentes, principalmente em animais e em vegetais. O pessoal fala provavelmente o óleo de peixe lá, que é o ômega 3. E aí, e o ômega 6 agora, do óleo de girassol, que ele é melhor, não sei o quê. Cara, para a gente manter a homeostase, o equilíbrio dinâmico do organismo, nós precisamos de uma certa quantidade dessas moléculas. Ponto. Lá nos anos 90, quando eu dei aula para o Gabiru, vamos pular essa parte. Isso é mentira, foi em 2000. Não vou nem discutir. É, Aí, meus amores, o que que acontece? O pessoal estava naquela coisa de descobrindo, novas descobertas científicas apareciam e a gente rapidamente queria o quê? Um ganho daquilo. Então, o leite, naquela época, leite da Parmalat, que ajudou o Palmeiras e tal, quando entrou no Brasil e tudo, eles fizeram um leite com ômega 3 adicionado, que era mais caro, falando que o ômega 3 era bom para o organismo, realmente é bom, mas a quantidade que você precisa desses óleos é baixíssima. Então, tipo, você não precisa comer peixe todo dia. Se você comer, ótimo, tudo bem, nada contra, a dieta de cada um. Mas você, tipo, precisaria comer peixe agora uma vez a cada 2 semanas para conseguir o mínimo essencial. E ainda assim, se você não comesse a cada 2 semanas, você podia armazenar no corpo, porque você não elimina esses ácidos graxos do corpo na urina, você armazena no fígado. Então você podia, tipo, comer às vezes uma vez por mês e ainda conseguir armazenar. E o pessoal falava que não, você tem que comprar o leite da Parmalat com ômega 3 e ômega 6 e tá. E até hoje, esse parou de vender o leite com isso, porque viram que não adiantava. Mas vocês veem hoje, como o Gabiru falou, as pessoas vendendo cápsulas de ômega 3 e ômega 6 como se fossem a salvação da pátria. Ah, não, tu usa essa cápsula aqui, seu cabelo vai ficar melhor, e sua pele vai ficar assim, e seus olhos vão brilhar, e seus músculos vão crescer, e todos vão olhar para você, e você vai conseguir mais seguidores no Instagram, prometem tudo, quando não tem essa correlação direta de quantidade e qualidade. Mais ômega 3, ômega 6 quer dizer mais saúde? Não. Você precisa de uma quantidade mínima, que quem vai determinar isso é um nutricionista ou um médico especializado em nutrição, que é um nutrólogo, através de exames, para ver o seu biotipo, a sua taxa metabólica. Ele pode até se basear em parâmetros médios da população, de acordo com, em média, indivíduos com 18 anos têm o uso de tanto de ômega 3 agora por dia, então você tem que, tipo, comer um peixe por mês, uma vez por mês, ou tomar uma cápsula dessas a cada 20 dias, 15 dias, sei lá. Mas não é uma cápsula por dia. Isso não vai adiantar nada. E aí que o pessoal fica doido e começa a consumir coisa. Aí eu colocaria isso como pseudociência e mais como fake news. Porque quando é pseudociência, você não conhece e acredita, mas isso não faz mal nenhum. Mas aqui, se você está gastando o seu dinheiro para comprar um negócio que não vai ter o resultado adequado, aí é fake news. Ah, Michel, mas como é que a Anvisa permite que venda isso? Simples. Ele está falando que vai ajudar, e realmente vai. Agora, quanto você vai tomar por dia? Aí é que é o problema. É aí você vai na onda dos influenciadores digitais. E aí, uma coisa que eu queria falar, Gabriel, o é. pessoal sempre pergunta em sala, sempre tem um, e é sempre bom de chamar atenção, o símbolo ali entre parênteses, por favor, você pode marcar ali, Gabiru? Por É favor. ômega, letra grega. Isso, não é W. O pessoal fala, Michel, por que é W3, W6? Eu falo, não, Ô, é Michel, ômega. Michel, você falou, né, que vende-se isso como se fosse o remédio dos remédios, né? É, Isso, exatamente. isso daí me lembra que o emplasto de Brás Cubas, né? Que ele inventa algo que cura tudo.
né? Cara, excelente exemplo, bem lembrado. Cara, achei fantástico. Quando você começou a falar, me veio o livro de Brás Cubas na cabeça agora, cara. Olha que loucura. Eu Mas queria desde a fazer Idade Média, os questão caras vendiam do os chá, vestibular, assim, imagina? né? Oi? Desde a Idade Média, os caras vendiam xaropes amargos, falando que curava tudo, curava a peste. Maravilha, cara. Não é de Fantástico. hoje isso é velho. Maravilha. Bom, dando continuidade aqui, meus amores, como que então, né, vocês agora que entenderam o que são ácidos graxos, nós explanamos sobre os graxos essenciais. Quando você trabalha com óleos e gorduras, nós trabalhamos com os triglicerídeos, também chamados de triacilgliceróis ou triglicerídeos mesmo, né? O que são isso, né? Triglicerídeos são óleos e gorduras, né, de origem animal e vegetal, né? Por exemplo, como a banha, né? Cabiru. Sabia, sabia. Sebo, óleo e assim por diante, né? Bom, o que a gente tem a falar sobre isso? Os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente. Isso é uma coisa que interessa muito a você. Isso aparece no vestibular. E as gorduras, elas são sólidas à temperatura ambiente. Aí você pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Moçada, olha que legal, olha que legal. Óleos predominam ácidos graxos insaturados. E nas gorduras predominam ácidos graxos saturados. Então, se você entender isso, preste atenção. Você lembra que nós acabamos de falar que os ácidos graxos saturados estão mais retos, são mais lineares. Então, eles conseguem interagir mais entre si, ter maior empacotamento. Daí são sólidos. Os ácidos graxos insaturados, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Eles têm o que? Dupla. Quando tem dupla, faz curvinha. Se faz curvinha, eles não conseguem interagir tanto entre si. Então, o que acontece? Não tem tamanho empacotamento, por isso que eles vão ser líquidos. Então, a ideia que a gente vai estudar isso é agora. E deixando claro que óleos e gorduras, eles são triésteres. Triésteres. Então, eu tenho 3 vezes a função éster, que vem da onde? De ácidos graxos e glicerol. Olha só, glicerol é um álcool. Mas antes de eu mostrar a reação, eu quero mostrar para vocês a ideia de gordura e óleo. Pega aqui, as gorduras, eu vou ter o quê? Predomínio de cadeias saturadas. Olhem só, as cadeias, por serem mais retas, mais lineares, né? Elas, o quê? Elas interagem mais fortemente entre si, elas empacotam mais, por isso são, o quê? As gorduras são sólidas. Quando Compacta bem. isso... Fale. Não compacta bem aquilo, velho. Compacta bem, encaixa direitinho, que nem peça de Lego. Como sendo Justamente. linear, encaixa bem. Justamente. E quando você tem insaturações, elas já não encaixam bem, elas não empacotam bem. Por isso que vão ser óleos, elas não interagem tão fortemente. E daí, olha só que legal, tá vendo? Eu tenho uma dupla aqui. E como tem a dupla, o que acontece, né? Você está vendo que tem uma curvinha, então já não empacota bem, igual o Michel estava falando. E quando você tem insaturação nos óleos, na gordura pode ter uma insaturação? Pode. Só que se você comparar as insaturações numa gordura para um óleo, numa gordura tem muito menos insaturação, né? É que nós estamos dando exemplos mais simples aqui. A Quando gente você tem... falava, a Oi? gente falava na faculdade, brincando, que gordura era social. Se dava bem uns com os outros, conseguia formar agregados sociais, juntava bem. E os óleos não, o óleo era antissocial, não queria ficar não ficava perto de ninguém. Justamente. Por que eu usava essa analogia? Por causa das curvas que eles fazem. E aí, quando surge, olha só que legal, quando surge a dupla ligação na jogada, né? Igual aqui, daí surge aquela famosa estrutura espacial cis-trans. Por quê? Quando você tem cis, as maiores partes estão do mesmo lado do plano. Quando você tem trans, as maiores partes estão em lados opostos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um H para cima e um H para baixo aqui. Para cima eu tenho essa parte, a maior parte, e para baixo. Então aqui eu tenho uma estrutura trans. Tá vendo isso? Já aqui, ó, aqui eu tenho uma estrutura o quê, moçada? Aqui eu tenho uma estrutura cis. Então, daí surge a tal da ideia de óleos e gorduras cis-trans, que de tanto fala. Ah, faz bem, faz mal. Ah, eu peguei aqui um alimento, tem gordura cis, tem gordura trans. E aí, Michel? E aí? Conta pra gente. Faz bem ou faz mal? A cis ou o trans? Tenho que deixar de comer o cis? Ou só tenho que comer o cis? Tenho que eliminar o trans da minha vida? É com você. E aí? O que você me fala? De novo, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, numa linha metabólica, a gente precisa dos dois. Essas gorduras, esses ácidos graxos, vão ser usados em via metabólica para sintetizar moléculas que nós precisamos.
O problema é o excesso. E aí você tem maior frequência de gorduras trans em alimentos muito utilizados hoje. E aí o pessoal começou a colocar a gordura trans como vilã. Tudo bem, se você tiver excesso de gordura cis, também pode causar problema. Tá? Então, a questão toda é a alimentação agora equilibrada. O pessoal começa a se preocupar agora em procurar no rótulo, não vou comer essa bolacha ou biscoito, como queiram, eu não vou comer agora esse determinado alimento só porque ele tem gordura trans. Aí o cara coloca como propaganda zero de gordura trans. Tá, se você recebe uma grande quantidade de gordura trans, pegar alguns alimentos sem, é legal. Mas você mal se alimenta agora, consome, perdão, qualquer alimento com gordura trans. Ainda vai ficar procurando agora só os com zero. Aí você pode começar a ficar com carência de uma substância que possa ser necessária para uma reação metabólica e construir agora algo útil. Então vocês têm que tomar cuidado para não ficarem agora, com todo respeito, não é nem bitolados, é insanos com relação a isso. Mesmo jeito que eu já vi gente que fica contando calorias, sabe quantas calorias tem nessa coxinha? Aí você sabe que essa bolacha achocolatada recheada aí, o biscoito como queiram, ela tem agora gordura trans, não sei o que. Para, gente. Você não pode. Você pode comer uma bolacha com gordura trans recheada? Pode. Mas você precisa comer o pacote inteiro? Aí não. Aí ferrou. Então é isso que a gente precisa, é equilíbrio no que a gente está consumindo. Beleza? Maravilha. E aí, turma, se vocês olharem para tudo isso, vocês veem que são o quê? Funções éster, tá vendo? Todas elas têm funções éster. Tanto é que eu comecei falando que são triésteres, né? Triésteres. Como se dá, né, a formação de um triglicerídeo, né? Você tem aqui o glicerol, que é um triálcool, né? O nome dele seria propan, 1,2,3 triol, e aqui você tem os ácidos graxos, né? Você tem os ácidos graxos, você tem a reação de esterificação, aonde sai o OH da carboxila e o H do álcool, formando aqui a função éster, aonde eu vou ter a ligação éster. E quando você olha, né, um triglicerídeo, né? Você olha um triglicerídeo, você tem um triéster, tá? Se você reparar bem, óleos e gorduras, né? Porque aqui no caso eu coloquei uma gordura, né? Porque são todas cadeias saturadas. Mas preste atenção, independente se é óleo ou gordura, você repara que é um triéster de ácido graxo. Ou seja, você tem uma parte que é polar da cadeia? Você tem. Ninguém está negando que essa parte é polar. Mas olhe para a parte apolar. A parte apolar predomina. Por isso que óleos e gorduras são hidrofóbicos, entenderam? Porque a parte apolar da cadeia, ela predomina, porque a parte apolar é muito grande, ela é muito grande. Então, por isso que água e óleo, por exemplo, não se misturam. A água é polar, óleo é o quê? Apolar. Por isso que nós temos aí, né, que água e óleo não se misturam. Daí você entende o porquê da polaridade, devido a esta cadeia aqui. Vocês na biologia falam o quê, Michel, que você falou para mim? A gente fala em região hidrofóbica e hidrofílica, principalmente nos fosfolipídios da membrana. Eu vou falar daqui a pouco isso. Então, E aí você fala que é a cauda, né? isso, perfeito. Eles falam na biologia, fala, né? A cauda hidrofóbica predomina, né? Nesse caso aqui, porque a cauda ela é muito extensa. E aí na dupla camada da membrana, desculpa, te interrompi. Pode falar. Na dupla camada da membrana, que é dupla camada fosfolipídica, a cauda apolar está voltada sempre para o interior da membrana. Então as regiões polares estão voltadas para as faces externa e interna. E aí você tem a polaridade que permite agora que a água, que é a substância química presente em maior quantidade de qualquer ser vivo, qualquer célula, possa agora se aproximar adequadamente da membrana sem problemas. Você vai mostrar isso daqui a pouco, certo? Sim, 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 sim. Estou Então, me adiantando. Mil perdões. Por hora, maravilha. Por hora você entende que por mais que você saiba que o óleo, a gordura, seja apolar, por que que ele é apolar? Porque a parte apolar é muito grande, então predomina. Mas isso não significa que não tem uma pequenina parte polar, tá bom? Isso é importante. Bom, falado tudo isso, moçada, quando você transforma óleo em gordura, você, na verdade, está fazendo uma reação de hidrogenação termocatalítica. Vocês sabiam disso?
Quando vocês estudam reações orgânicas, vocês não estudam reações de adição. Quando você tem um óleo sendo transformado em gordura, você está fazendo uma reação de adição. Por quê? O óleo, ele tem o quê? Insaturações. Nessas insaturações, fazem o quê? Faz que a cadeia fica tortinha. Se ela fica tortinha, ela não empacota tão bem, por isso que é líquido. Se você pegar um óleo e adicionar hidrogênio, você obtém a gordura. Tudo bem? Daí você consegue a fabricação das gorduras, né? Tanto é que a margarina ela é fabricada assim, pela hidrogenação de óleos vegetais. Vocês estão acompanhando comigo? Então, nessa ideia, eu coloquei aqui um exemplo, né, para vocês entenderem. Olha só que legal. Eu tenho uma insaturação aqui, uma insaturação aqui, ou seja, eu tenho um óleo. Na hora que eu faço a adição de H2, olha só, entra um H aqui, entra um H aqui, entra um H aqui, entra um H aqui. Beleza, o que acontece? Eu obtenho a gordura. Então, nós conseguimos produzir gordura, né, através da hidrogenação. Nós adicionamos H2, ou seja, adicionamos hidrogênio, né, fazemos a reação. Lembrando que essas reações elas acontecem mediante aquecimento e na presença de catalisador, que normalmente se usa níquel ou platina para acelerar isso. Mas aí vocês veem na parte de química orgânica, né, com o nosso mestre dos mestres, Marcelo Frederici. Beleza até aqui, moçada? Então, até aqui nós estamos explicando, né? Explicando, eu e o menino Michel, triglicerídeos, né? Bom, e quando você trabalha com óleos e gorduras, também surge nesse grupo dos lipídios, né? As ceras. Aqui não sei por que saiu esse número 4 aqui, tá, gente? Esqueçam disso. O que são as ceras, né? As ceras também são ésteres. Só que as ceras não são triésteres, né? As ceras, elas são simplesmente ésteres formados a partir de álcoois, de cadeias carbônicas grandes, tá bom? Então, muitos livros e apostilas de ensino médio acabam nem citando as ceras, mas como estou dando aula com o Michel e ele vai falar dos fosfolipídios, dos esteróides, eu falei, bom, deixa eu falar das ceras também, né? Para vocês entenderem. Então, as ceras, moçada, nada mais é do que quando eu pego um ácido graxo e um álcool de cadeia longa, com 10, 20, 30 carbonos, e assim eu obtenho a cera. Por exemplo, se eu pegar o ácido palmítico e o álcool mericílico, né, eu vou formar aqui, né, uma reação de esterificação, eu vou ter a cera de abelha, tá bom? Então, só para vocês entenderem que ceras, né, que vocês cera de carnaúba, cera de abelha, assim por diante, elas são o quê? São ésteres também aí, de graxos, só que agora não são triésteres, são álcoois. Diga. Aí eles mantêm uma maleabilidade em temperatura ambiente que é interessante para você vedar espaços entre tecidos ou, no caso da cera de abelha propriamente dita, para você vedar estruturas. A cera de abelha ela é secretada e é utilizada para agora impermeabilizar e vedar a colmeia da abelha. Então isso vai dar sustentação agora, como se fosse o cimento que liga os tijolos. Fazendo uma analogia, a cera da abelha na colmeia é como se fosse o cimento. No nosso ouvido, a gente tem a cera, não exatamente com essa fórmula, mas a cera, qual que é o propósito dela? Vedar agora a região junto da membrana timpânica para evitar a entrada de micro-organismos. Aí você vai secretando a cera e essa cera vai sendo expulsa, eliminada para fora. Só aí um cuidado, a gente sempre pede, cotonete é para usar na parte mais periférica. O pessoal às vezes acha que cotonete é como se fosse uma... Ai meu Deus, fugiu agora o nome da ferramenta. Fosse uma chave de fenda. Acha para parafusar os parafusos do cérebro. Sabe? Então o pessoal enfia até furar o tímpano. Que eu já tive vários casos de alunos que conseguiram ter ruptura da membrana timpânica colocando o cotonete. Não é fazer cotonete para passar levemente, no máximo tirar excesso de umidade que veio agora com o banho, com o mergulho, alguma coisa, para evitar infecções frequentes agora no ouvido. Mas o pessoal acha que você tem que cavar com o cotonete. Não, a cera tem que ficar lá. Um ouvido bom é um ouvido sem cera. Não, o ouvido tem que ter cera. E ó, você viu que legal tudo isso? Porque quando eu falei a cera é um éster, aí o Michel já entrou e falou, e devido a esse formato, por não ser um triéster, eu tenho mais maleabilidade, né? E aí por isso que tem essa função aí, né? Eu consigo usar ela para vedar. É muito legal isso. Bom, e aí depois de tudo isso que nós falamos, né, para vocês, eu tenho que praticamente assistir agora essa aula de Michel, porque agora ele vai falar mais da parte biológica de tudo isso,
Que, na verdade, moçada, eu sou um cara muito honesto. Não é porque ele foi meu professor, você sabe que ele tem quase Fala baixo. mais velho do que eu, né? Ele é um senhor já de idade, não aparenta a idade devido ao tamanho, né? Obrigado. Mas ele sabe muito. Então, chamei ele porque essa aula, a parte legal da aula é a parte da biologia, gente. Não tô puxando o saco, não, mas é a realidade. Então, Michel, agora é com você, meu lindo. Agora você vai brilhar, entendeu? Obrigado, meu querido, mas me interrompa se eu falar alguma besteira, por É favor. isso. Quem sou eu para falar alguma coisa? Diga, vai, brilhe, brilhe. Galerinha, a gente já teve aula de lipídios esse ano, então eu vou revisar alguns pontos e aproveitar para dar alguns toques. Então, lembrando, para que eu uso lipídio? Lipídio é a reserva energética da maioria dos animais. Lembra, a nossa principal fonte de energia primordial é carboidrato. A gente vai falar em outra aula. Mas, quando eu tenho carboidrato em excesso, monossacarídeos, eu transformo em polissacarídeos, eu polimerizo. Mas eu também tenho um limite para guardar polissacarídeo. Aí o que eu faço? Para guardar agora em um local melhor, no caso, em aves e mamíferos, na pele, a gente vai guardar na forma de gordura. Então, o excesso de açúcar pode ser convertido em gordura e armazenado no tecido adiposo. Então, sim, é verdade, açúcar engorda. O excesso de açúcar pode ser convertido em gordura. Beleza. E aí, quando eu precisar, eu vou lá e consumo, uso essa gordura agora para liberar energia. Mas usar diretamente vai demorar muito. Então, a gente normalmente converte em açúcar de volta para poder usar na próxima atividade. Depois, eu até já comentei com vocês, a gente não gasta gordura durante a atividade. A gente gasta gordura entre as atividades físicas, transformando em carboidrato e disponibilizando para a próxima atividade. Beleza. Os lipídios vão formar as membranas celulares de todas as células conhecidas, tanto procariótica quanto eucariótica, e aí vão entrar, eu vou falar daqui a pouco, nos fosfolipídios, que tem agora fósforo adicionado à molécula, por que vai formar a dupla membrana, tá? Vão ajudar no isolamento térmico agora de aves e mamíferos, porque você vai ter grande quantidade de gordura armazenada na terceira camada da pele, que é a hipoderme ou panícula adiposo. Cuidado, isolamento aqui não é 100%, evitar totalmente troca de calor. Você retarda a velocidade das trocas de calor. Que no caso em química a gente fala velocidade, a gente fala taxa, né? Então a taxa agora da transferência de calor de um meio para o outro, se o ambiente está mais quente, eu estou relativamente mais frio, com menor quantidade de calor, não vai entrar agora calor no meu corpo rapidamente para desnaturar minhas enzimas. O ganho de calor é mais lento, o que dá tempo para você tentar dissipar esse excesso de calor. E o contrário, se você tem maior quantidade de calor agora que o meio, você não vai perder rapidamente esse calor. Você vai perder lentamente graças a essa camada de gordura. Aí dá tempo de você procurar mecanismos agora, ou para isolar mais, ou para gerar calor e compensar a perda. Nós vamos ver que diversos lipídios, principalmente agora o famoso colesterol, ele vai ser usado como matéria-prima para formar moléculas chamadas esteroides, moléculas complexas que têm o grupamento éster, esteroide, aquele que tem o éster, apresenta o éster, se assemelha ao éster, e esse composto agora vai ter função de sinalizador químico, função hormonal. Nós vamos ter os hormônios esteroides, hormônios de natureza lipídica. Então, a testosterona, hormônio masculinizante, pode ser classificada como esteroide. Vou sintetizar a partir do colesterol, vou mostrar já já. Estrógeno, ou estradiol, ou estrogênio, progesterona, os hormônios femininos, né? Vêm a partir de colesteróis. E os corticoides da glândula suprarrenal, que a gente vai ver os glicocorticoides, como o cortisol, e os mineralocorticoides, como a aldosterona. Todos esses compostos são feitos, sintetizados a partir do colesterol. Aí vem aquela coisa, pô, Michel, então eu preciso de colesterol, como heterótrofo que sou, na alimentação, para poder ter matéria-prima sintetizar isso. O que acontece? Já comentei com vocês. Tem gente que fica na neurose das dietas. Ah, não, então eu vou cortar lipídio da alimentação, come o mínimo de lipídio, não tem o mínimo de colesterol para poder produzir esses hormônios. Isso, infelizmente, é muito comum em meninas, principalmente, para essa maldita ditadura da mídia que a gente vive na sociedade machista que a gente está, que as mulheres têm que ser agora esquálidas, macérrimas, não sei o quê, negócio de barriguinha negativa, que eu acho um absurdo. Aí retira lipídios da alimentação de maneira extrema, não tem o mínimo de colesterol para sintetizar estrógeno e progesterona. O que acontece? Meninas desenvolvem dismenorreia, dismenorreia, né? Desequilíbrios menstruais e chega à amenorreia, ausência de menstruação, que se for perpetuada,
por algum tempo, pode ser meses ou anos, de acordo com a pessoa, ela pode se tornar estéril. Então, é um risco. A gente precisa de colesterol. Ah, eu vou ter que ver o exame do meu colesterol. Sim, o problema é o excesso de colesterol. O problema é quando você tem colesterol demais, pode até formar blocos no interior dos vasos sanguíneos. Tá? Nós temos diversos pigmentos vegetais, substâncias que absorvem a energia luminosa, têm uma coloração, portanto, podem ser auxiliares na fotossíntese e que são encontrados em vegetais, por exemplo, os carotenoides. E aí, a gente já aproveita e fala que essas moléculas são usadas para sintetizar muitas vitaminas. A famosa vitamina A, eu devia ter colocado até a fórmula aqui, ela vem da quebra de um beta-caroteno. Então, o beta-caroteno que a gente encontra, por exemplo, na cenoura. Você come cenoura, você vai pegar o beta-caroteno, quebrar ele em 2 moléculas de vitamina A. Ah, então, para que eu tenha a vitamina A, que vai me permitir agora os pigmentos da retina e vai me garantir agora uma visão adequada, eu preciso de carotenoides, de beta-caroteno na alimentação. Então, come cenoura, Lazarento. Nem que seja bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu nem gosto de cenoura. Come bolo, pelo amor de Deus, alguma coisa que tenha caroteno. Você precisa disso. Aí o pessoal fala o quê? Ah, não, vou tomar o meu suplemento vitamínico agora que já está pronto. O problema é que se você receber excesso dessas vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, você não joga fora na urina. O pessoal passa a ideia errada de que vitamina eu posso receber à vontade, que o excesso eu jogo fora. O Gabiru pode falar melhor do que eu. A gente só vai jogar fora na urina o excesso de hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E ainda assim tem risco de, se tiver vitamina C demais, forma cálculo renal. Tem gente que desenvolve pedra nos rins por causa de excesso de vitamina na alimentação. Então, a gente só vai jogar fora o que é solúvel em água, porque o rim só vai filtrar o que é solúvel em água. E as lipossolúveis, se eu receber demais agora, o que vai acontecer? Eu vou armazenar no fígado. Ah, sobrecarga hepática por excesso de vitaminas depositadas nos hepatócitos. Imagina que isso acontece. Então, cuidado. Vitamina é bom, é necessário, é ótimo, precisamos. E tem vitaminas que vocês estão vendo aqui de origem lipídica, mas com parcimônia, com equilíbrio. E as ceras, deixei aqui uma descrição agora, como o Gabiru acabou de falar, são moléculas orgânicas lipossolúveis, hidrofóbicas e maleáveis. Por que é legal ser hidrofóbico a cera no ouvido? Porque não vai deixar a água agora, quando você mergulha, quando você agora está tomando banho, não vai deixar essa água entrar para as partes mais internas do canal auricular do ouvido. Ah, Michel, mas eu fui mergulhar e entrou água no meu ouvido por causa da pressão hidrostática, né, desgraçado? Você foi muito lá no fundo, aí a pressão empurrou o tímpano e a água entra. Aí você fica com a água dentro do ouvido. Então também tem um limite, né, pelo amor de Deus. E você deixou aqui, são hidrofóbicas, né? Aí o aluno fala assim, mas não, Éster tem oxigênio ali, não vai ter. Mas você tem que lembrar que a cadeia carbônica ela é tão grande que a parte Isso. apolar, ou seja, a parte não polar, acaba predominando. Por Você isso que até são... deu o exemplo ali da cera da abelha agora, volta lá até. Quantos carbonos tem naquilo? Ah lá, Então, pelo amor de Deus, tamanho dessa bagaça. tem 62 carbonos, velho. Só para vocês entenderem aonde a gente quer chegar. Beleza? Então é importante tudo isso. Posso passar esse slide, querido? Pode sim. Vamos embora. Então vamos lá, ó. E aí, Fosfolipídio. moçada, ó, a membrana plasmática, a gente já viu em aula de membrana, ela é formada por uma dupla camada de lipídios associados a fosfato. Então, aqui à esquerda, vocês têm agora o fosfolipídio, mostrando ali o glicerol, o fosfato, a ligação éster, tudo bonitinho. Aí vocês estão vendo ali, cauda hidrofóbica, cabeça hidrofílica. Perfeito. Aí você está vendo aqui no meio do slide, mostrando agora como se fossem bolinhas, agora esferas, os átomos. O que acontece? A cabeça hidrofílica é polar. Ah lá, ela tem carga positiva e ela vai ser atraída pela água. E as caudas hidrofóbicas não são atraídas pela água. Quando você pensa na bicamada fosfolipídica aqui à direita, ah lá, ó, parece aquele pirulitinho. Você tem as cabeças hidrofílicas e as caudas de ácidos graxos hidrofóbicas no interior. Então, peraí, se as partes voltadas para o meio externo e meio interno, que tem água, são hidrofílicas, têm agora afinidade com a água pela polaridade que apresentam, isso permite agora que as moléculas de água reajam, interajam com esta membrana,
permitindo agora que substâncias ali dissolvidas possam chegar até a membrana e entrar ou sair de acordo com a necessidade. Então, essa propriedade da membrana plasmática vem da estrutura com fosfolipídios, com uma parte polar e outra grande cauda longa apolar. Tá legal? Gabi, quer falar alguma coisa aqui, aproveitando? Não tem nem o que citar, tá perfeito isso, perfeito. É aquela história, né? Quem é polar combina com quem é polar, quem é apolar combina com quem é apolar, acabou, né? Isso daqui, Perfeito. não sou nem eu que explico essa parte para vocês, mas vocês, olha, eu acho bonito, por isso que eu chamo o Michel para dar aula, porque a gente consegue pegar biologia quase que numa totalidade muito boa, e eu pego a química, não só dou a minha parte, né? Você vê que a gente vai misturando aqui. Né? Seria até interessante nas próximas aulas a gente chamar mais professor, né? Para fazer as aulas. Muito legal. Bom, posso passar aqui? Pode passar, por gentileza. Aí, ó. Aí, galera, pelo amor de Deus, não é para decorar isso. Mas como eu estava dizendo, colesterol, na quantidade adequada, ele não só é bom, é importantíssimo. Tanto o HDL quanto o LDL, de alta densidade ou de baixa densidade. O colesterol vai entrar numa via metabólica nas gônadas, que são glândulas endócrinas, para produzir os hormônios esteroides masculinos e femininos, e também na glândula adrenal para produzir os corticoides. Então, vocês estão vendo ali, o colesterol, ele vai ser transformado diretamente na progesterona, e da progesterona eu posso transformar em testosterona, e da testosterona eu posso transformar no estradiol, no estrógeno. A progesterona pode ser convertida em mineralocorticoide como aldosterona ou em glicocorticoide como cortisol. E aí, cortisol é o hormônio do despertar. A aldosterona regula a reabsorção de sódio nos rins. Estradiol ou estrógeno e a própria progesterona regulam o ciclo menstrual, as características sexuais secundárias femininas. Testosterona regula as características sexuais secundárias masculinas, como o desenvolvimento da musculatura, voz mais grossa, pelos pelo corpo. Ou seja, nós precisamos desses hormônios nas quantidades adequadas, então eu preciso da matéria-prima, que é o colesterol, sendo obtido na quantidade correta na alimentação. Quantidade correta. Então, alimentação adequada é o essencial. Eu disse alimentação adequada, eu não falei dieta. Aqui é uma briga, porque dieta na biologia é a alimentação típica de uma espécie. Qual a dieta do lobo-guará? Qual a dieta daquela formiga saúva? Isso é dieta. Dieta é alimentação típica. Mas, popularmente, o pessoal fala em dieta como o quê? Sofrer, passar fome, comer pouco, emagrecer. Cara, hoje, nessa nova realidade que a gente está vivendo, dieta, esquece. O que importa é reeducação alimentar. Posso comer pizza? Dieta da Lua, sabia? Da Lua? Você não sabe essa? Eu Não. como que tá abaixo da Lua, entendeu? Tá embaixo da Ai, não. Ah, não. Ah, por que que eu falei que eu não sabia? Não podia perder essa, gente. Me perdoa. Putz, Pronto, pode continuar. gente, desculpa. Se eu soubesse, ai, meu Deus do céu. Tentando continuar depois desta horrível, meu Deus. Hoje em dia a gente precisa de reeducação alimentar. Então, eu posso comer pizza? Pode, deve. Come uma fatia, duas fatias. Não precisa ir lá fazer competição no rodízio falando, comi 37 fatias. Não. Você pode comer carne com gordura, picanha com gordurinha? Pode, mas você precisa comer a peça inteira de picanha Precisa. sozinho. Gabiru, não me ajuda! Ai, meu Deus do céu. O Gabiru é um bom exemplo de um mau exemplo, né? Mas tudo bem. Passando o slide, por gentileza, para chamar a atenção de vocês quanto a isso, eu quero aproveitar e falar dos esteroides anabolizantes. O que é um esteroide? É uma molécula que tem o grupamento éster, é uma molécula complexa de cadeia fechada, como está aqui à direita, aqui exemplificado. Os esteroides, o que eles fazem? Os esteroides, como a testosterona, eles estimulam metabolismo de construção, anabolismo. Lembra que tem dois tipos de metabolismo? Eu tinha falado com vocês? Catabolismo é quebra, anabolismo é construção. Então, os esteroides anabolizantes estimulam construção de moléculas. A testosterona estimula, por exemplo, a construção de filamentos proteicos de actina e miosina, miofibrilas musculares agora dentro das células musculares. Então, o músculo cresce e você tendo mais cordas de proteína dentro do músculo, você consegue fazer mais tração. Aí você tem força, beleza?
O que acontece? A testosterona, ela é sintetizada pelo corpo. Eu não vou tirar a testosterona agora de uma pessoa para dar para outra que tem deficiência. Então a gente sintetiza em laboratório. Então os esteroides anabolizantes são derivados sintéticos da testosterona. Para que eu produzo isso em laboratório? Deixei aqui escrito para vocês. Depois a gente até disponibiliza os slides para vocês. Era para fim terapêutico, para quem tinha carência de testosterona, quem tem hipogonadismo. Hipo, pouco. A gônada pouco desenvolvida. Quem teve que extrair, por exemplo, um testículo agora por causa de um câncer testicular, por causa de um acidente. Aí cai a sua produção natural, precisa receber agora por via exógena, via externa, a testosterona. Beleza. Sobre orientação médica. Eu tinha um aluno em Pirassununga que teve um problema nos testículos ainda quando jovem e recebia testosterona via exógena. Mas ele mesmo falou para mim, nossa, o pai dele para comprar na farmácia tinha que assinar um monte de documento e tal, tinha que ter isso, tá, tá, tá. Por quê? Porque isso daqui passou a ser usado inadvertidamente. Gabiru, se puder passar o slide, por gentileza. Muitos associaram seus efeitos com melhora no desempenho esportivo e físico, uma vez que sim, eles Esse sou eu. promovem. Só para Como é deixar que é? claro. Esse daqui sou eu, ele pediu uma foto minha, tá? Só para deixar. Tô só fazendo um comentário. Eu vou contar a história de Araraquara. Não, não, continua, só continua. Bora lá, Eu vamos lá. vou contar. Não, Mais agora não. uma eu vou contar. Vamos lá, o Eu tô esteroide. ficando, eu tô ficando saturado. Vamos lá, vamos lá. Voltando ao ponto, o que acontece? O pessoal começou a usar esteroide sem precisar para a musculatura desenvolver mais. Só que aí você mexe com o equilíbrio natural do corpo. Não é assim, quanto mais melhor. The more the merrier, como a gente fala em inglês. Não. O excesso de esteroides vai levar ao acúmulo de aminoácidos em músculos. Isso vai mexer com o equilíbrio osmótico, aí vai reter água, vai inchar. Ah, Michel, melhor ainda, vai ficar maior. Só que isso gera um monte de problema. De músculo maior inchado não necessariamente é mais forte. O seu coração é um músculo, lembra? Insuficiência cardíaca. Excesso de moléculas agora acumuladas nos vasos sanguíneos, porque você cria uma demanda metabólica que não existe na verdade, com essas moléculas estimulando a entrada de substância no músculo. Você pode ter mudança agora no volume sanguíneo, na pressão sanguínea, levando agora à formação de trombos, alterações da pressão arterial, levando até infartos e AVC. Além do que o fígado tenta metabolizar o excesso de aminoácidos que você está tentando usar e não consegue, e aí você começa a ter modificação de função hepática, cirrose, rim sobrecarregado, tendo que jogar o excesso de amônia e de ureia produzido agora fora, e aí você tem retenção de água, e aí começa. Então, passando aqui, por favor, Gabriel, tem um monte de propaganda enganosa falando que não tem problema. E tem. Aí vocês veem montagens como essa daqui à direita em cima, pega a foto de um senhor e fala: ah, terapia hormonal, olha como é que o cara vai ficar depois de alguns meses. Cara, tá na cara que isso é uma montagem. Você acha que o senhor de idade daquele jeito vai ficar agora saradão aqui? Claro que é uma montagem. Mas as pessoas acreditam pela carência e ansiedade que apresentam no momento. Ah, eu quero ter o corpão, porque as pessoas só vão gostar de mim se tiver o corpão. E aí começa pseudociência para fake news. Olha essa propaganda aqui que fala jornal científico. Científico é o meu blastóporo. Olha o que o cara colocou aqui do lado. Olha, jornal científico. Massa óssea. Níveis aumentados de testosterona auxiliam nos ganhos de massa óssea. Isso chama câncer nos ossos. Pelo amor de Deus. Então os caras falam qualquer coisa para você tomar, para você injetar. Ah, não, é só fazer ciclo curto. Cara, em concentrações baixíssimas, a gente vai ver na aula de hormônios depois, essas substâncias já causam alterações metabólicas, já causam mudanças agora que podem levar a consequências terríveis. Homens estão usando isso e apresentando problemas, e mulheres também. E eu deixei aqui no texto, no caso das mulheres tem masculinização, com pelos no rosto, mudança da voz, hipertrofia clitoriana, alterações no ciclo menstrual e ainda desenvolvem padrão de retração da linha frontal da testa, calvície. Mas eu jamais diria agora que existem
mulheres famosas que dizem que ingerem dezenas de ovos durante a pandemia agora, que usariam tal substância e que chegam a ter um aspecto masculinizante, mas vivem da imagem dos likes lá no Instagram. E vocês corroboram com isso. E aí vocês acham, que legal. Aí vocês não sabem o tanto que aquela pessoa tem de problema de dor de cabeça, que tem agora de problemas renais, de problemas hepáticos, mas ela vive daquela imagem. E uma hora a conta vem, que é o que eu quero mostrar para vocês. Gabiru, esteroide vai provocar problema, esteroide anabolizante. Inclusive é descrito clinicamente um quadro chamado virilismo em homens, onde os homens se tornam irritadiços, hostis e agressivos. Então, aquela fama que se tem dos caras saradão arrumar briga à toa, não é mentira. E isso explica também, existe uma outra pesquisa americana que fala sobre o aumento do uso de esteroides inadvertidamente na população, seja por tráfico ou não, e o aumento dos casos de feminicídio, de agressões às mulheres e feminicídio. Por que será? Você não pode agora. Você olhou para aquele cara, já sai brigando, já sai batendo. Imagina que vocês conhecem isso. E aí, ó, cuidado. Nutrólogo ou endocrinologista que for, não prescreve anabolizante para fins estéticos ou ergogênicos, de ganhar massa muscular simplesmente agora porque eu quero ficar mais forte. Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Se isso for feito, a pessoa perde o registro. Você só pode receitar quando a pessoa tem uma deficiência que precisa ser corrigida, um quadro clínico, tá? Então tem que se informar muito bem. Então aí como vocês vão treinar, ir para academia, beleza, dentro dos limites agora, sob orientação de um profissional de educação física, sem problema nenhum. Mas cuidado com o que vende. Não, faz um ciclo curto, você usa 3 dias, para 4, não vai dar problema nenhum. Vai. Os problemas não vão aparecer imediatamente. Então, assim, a gente tem a ideia do veneno, né? A lógica aristotélica do veneno. Tomei, não morri, então beleza, posso tomar de novo. Não é assim. Ele vai causando problemas progressivos, mesmo em doses mínimas. Em dose de milimolar, esteroide já causa alteração metabólica. Então tem que tomar cuidado. E aí tem alguns casos que eu quero falar com vocês que vocês podem pesquisar também. Aqui eu deixei uma descrição de alguns dos problemas que a gente tem. Dependência química, dor de cabeça, variação de humor, agressividade, ciúme patológico, irritabilidade extrema, distração, confusão mental, mau hálito, mudanças na voz, cânceres, hipertensão, ataque cardíaco, crescimento do tecido mamário, ginecomastia, isso acontece muito, nascimento de pelos nas mulheres, mau funcionamento de rins e fígado, alteração na libido, sim, é verdade, vai alterar a libido, vai chegar na hora H e o cara não vai querer nada, tá? Ai, Michel, imagina, amigo meu vai para academia há tantos anos agora, falou que isso não tem nada a ver. Você fez um experimento científico provando isso? Você foi lá e visualizou, evidenciou isso? Se não, é só conversa para boi dormir. Porque existem trabalhos clínicos mostrando isso. Que você vai ter perda de libido. Perda de libido é perda de desejo sexual. Então você não vai querer mais ter a relação. Você vai querer ficar agora fazendo outra coisa. E ainda por cima, impotência. Impotência masculina, o menino não levanta. E impotência feminina. Não tem lubrificação adequada também na vagina. Pode acontecer. Mulheres usando testosterona para ficar com a musculatura da região dos glúteos envolvida podem desenvolver masculinização e impotência também. Rigidez agora, tá? E pode levar à esterilidade, tanto de homens quanto de mulheres. A hipertrofia clitoriana e alteração do ciclo menstrual. Vou citar alguns casos. E aí vocês podem pesquisar. Pode passar, Gabiru, por gentileza. Caso de abuso de esteroide anabolizante. Peguei 3 mais famosos. O meu sobrinho era, né, fisiculturista de competição, nunca ganhou nada, nada, zero. Ele foi em trocentas competições há anos atrás. Agora ele vai só para academia manter a forma. Ele ia na competição, nunca ganhou nada. O máximo que ele conseguiu foi um segundo lugar quando tinha apenas 2 caras competindo. Por que que ele nunca ganhou nada? Porque ele não toma esteroide. Ele é forte, sim, é desenvolvido, sim, é sarado, mas tem no Instagram dele, até botou que ontem, inclusive 30 de outubro, era dia do fisiculturista, ele botou até no Instagram dele uma das fotos dele competindo, e aí teve essa competição que eu até fui.
Tava ele e o cara que ganhou, só tinha dois. Você vê o cara que ganhou, você fala, nossa, seu sobrinho é um fracote. Mas por quê? Porque ele não usava esteroide. Então, esse caso aqui foi ele até que me contou, do Andreas Munzer. Ele usava coquetel direto de esteroide anabolizante, mais hormônio de crescimento, mais insulina, mais diurético para eliminar a água do corpo, ficar mais seco. Aí, literalmente, a pele ficava enrugada junto dos músculos. Ele fez isso até que, com 31 anos de idade, ele morreu durante um voo com falência múltipla de órgãos. E quando foi fazer a autópsia dele, o corpo dele já estava em decomposição, ele tinha dezenas de comprimidos não digeridos no estômago de analgésico, porque ele só tinha dor, ia tomando, ia tomando, ia tomando, ia tomando direto. Ele tinha hipertrofia cardíaca, ele tinha o fígado dele praticamente podre, devido a mais de 20 substâncias proibidas encontradas no sistema dele, incluindo diversos tipos de estrógeno, de esteroide anabolizante. E Gabiru, e até não sei se você já ouviu esse caso, depois você procura isso aqui, o cara tinha o levrógeno e o destrógeno de certos compostos. Então o cara não tomava só um, ele tomava os dois iguais, assim, os isômeros, todos possíveis. Fantástico. Muito Passa, bom. e daí vocês vão falar para mim que é normal um cara que tem essa, teoricamente você associa musculatura à saúde, o cara com 31 anos de idade morrer? Eu Próximo slide, por favor. pleno, pleno. 36 aninhos aqui, pleno, gente. Olha só, vai lá. Chris Benoit, vocês devem ter ouvido falar, ex-astro de luta livre da WWE. Ele usou esteroide direto. Ele desenvolveu virilismo. Ele ficou doido de ciúme, e aí o pessoal até fica na dúvida. Ah, será que foi por causa das pancadas que ele tomava? Não, no WWE ele não tomava tanta pancada assim, que a coisa era mais, como é que se fala? Era encenada. Mas o problema é que o tanto de esteroide que ele usou levou ele a ter tal ciúme patológico que ele matou a família. Ele matou a própria família, a esposa e o filho. E depois cometeu suicídio. Nossa. Olha o distúrbio psicológico que o cara teve por causa do uso excessivo de esteroides, que ele sempre foi violento. Aí você vê, o cara tem que usar esses hormônios sempre? Não necessariamente. Ele E tem o pode caso participar da brasileiro. luta. Oi? E tem o caso brasileiro agora, né? Isso, vou chegar lá. Então, esses caras vivem no meio, é o que eu falo, você vai para academia, aí você começa a malhar. Esse cara, vamos supor, outro até, vai lá na WWE e começa a lutar e começa a ganhar uma fama. Aí o cara tá num meio onde todo mundo é forte. Fala, bom, eu quero ficar mais forte, eu quero parecer mais forte. Aí você tá lá na academia sua e você tá malhando, mas você vê que tem uns caras muito mais fortes que você e você fica com inveja, pô, queria ser que nem aquele cara. Aí alguém chega para você e fala, ó, você não quer ficar que nem aquele cara? Ó, toma isso daqui, injeta isso daqui, ingere isso daqui. E aí você tem um risco para o seu organismo, um tráfico de drogas dentro da academia, só vai trazer benefício para quem está vendendo. E aí tem um caso brasileiro, o Popeye brasileiro, que Muito aí é bom. pior. O cara não só tomou o hormônio, fez pior, injetou óleo nos músculos. Muitas pessoas hoje que querem ter, por exemplo, isso acontece com mulheres, isso acontece com travestis, querem ter seios, mas não têm agora dinheiro para fazer a cirurgia plástica de inserção de silicone. O pessoal injeta óleo direto, tá? É uma mistura de petróleo e álcool, tá? Que o pessoal chama de Sintol. Injeta entre os músculos para crescer, aumenta o volume. É só estético, não tem força nenhuma. E aí vocês veem esse caso aqui, ele é chamado de Popeye brasileiro, o Popeye da vida real, o pedreiro Arlindo de Souza, de Olinda, Pernambuco. Ele injeta óleo para ficar com o braço dilatado. Não tem força, mas o bobear é mais fraco do que eu. É só estético. Ah, me chama isso não causa problema? Claro que causa. Causa inflamações. Isso pode agora estourar vaso, cair na corrente sanguínea, blá, blá, blá. Ele já tem vários vídeos de atendimento de pessoas em pronto-socorro, graças ao SUS, que é público, gratuito, de qualidade. Não tem toda a qualidade que devia por causa de desvios, mas o SUS salva vidas. O cara vai lá ser atendido por quê? Porque tá com óleo agora direto à corrente sanguínea, porque tá com dor, com inflamação, com tudo mais. Para quê? Para tentar ser aceito, por uma carência agora de que as pessoas olhem para ele. O cara coloca a própria vida em risco. Que sociedade doentia é essa, meus amores? Então a gente tem que começar a avaliar isso. Maravilha, Michel.
Meus amores, pra vocês verem, né? Por que que eu chamei Michel, né? Por que que eu chamei Michel? Eu chamei Michel porque eu não teria gabarito para falar tudo isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam isso com muito prazer, porque isso daqui, para nós, isso é um grande prazer. Eu tenho certeza que Michel está agora muito feliz porque a gente conseguiu passar para vocês não só a matéria que cai no vestibular, a gente consegue também falar sobre a vida. E é isso que é a função do professor. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer você, Michel, muito obrigado. Cara, sem você eu não teria um quinto da magnitude dessa aula. Você é o cara, você é o Vocês cara, estão cara. vendo que ele está puxando o meu saco, ele está querendo alguma coisa. Mas é verdade. Meus amores, obrigado, um beijo. Qualquer dúvida, Obrigado, galera. pode procurar o Michel, vocês sabem disso. Aquele abraço, sempre às ordens. Beijo, gente. Fica com Deus. Beijão, galera. Abração. Beijo. Tchau, tchau.